Seja bem-vindo ao Housing Cast, o seu podcast do mercado imobiliário. Hoje, episódio 47. É um episódio diferente, hoje eu tô sozinho. E hoje eu vou abordar um tema que é muito interessante, está em alta, muita gente tem falado, muita gente tem procurado entender mais, que é como ganhar dinheiro investindo em imóveis. Eu já até trouxe um material aqui de apoio para poder seguir um roteiro e apresentar para vocês as melhores formas de ganhar dinheiro investindo em imóveis, tá? Hoje, a ideia para quem é corretor, iniciante, para quem trabalha com essa pegada de investimento, quer seguir nessa linha para você ter condições de apresentar para o teu cliente e também para você que pensa em investir em imóveis ou para você que já é investidor e quer diversificar, quer ampliar o seu horizonte no sentido dos investimentos. Eu separei algumas opções aqui, são opções já muito clássicas, tem coisas aqui que são de décadas que já acontecem, algumas delas inclusive nós fazemos, tanto eu quanto a Giovânia, e eu vou apresentar aqui para vocês algumas dessas opções, começando pela, acredito que seja a mais famosa, a mais conhecida, que é a famosa compra e venda. Muitos chamam de housing flipping, outros chamam só de flipping. E o que consiste essa compra e venda ou esse housing flipping? Na verdade, tem muita gente que brinca até com o termo, né, de comprar a galinha morta ou de procurar pessoas que estão numa situação de desespero. Mas não necessariamente nesse quesito. A gente tem também situações onde às vezes a pessoa não está tão enforcada, tão desesperada, mas ela já não, aquele imóvel em específico já não faz tanto sentido para ela. Tá? Já está numa região que de repente não vai ter uma valorização tão interessante, o imóvel já está antigo, o imóvel já não teve uma manutenção devida e consiste em você comprar um imóvel abaixo do valor de mercado. Tá? Então, o que isso significa? Vamos imaginar um imóvel aí de R$200 mil, onde você tenha condições de comprar ali na faixa de 100, 115, 120 mil reais, vai depender muito da negociação, da forma como esse negócio vai ser feito. Normalmente é uma compra feita à vista, tá? Então você não tem muita margem de negociação, dificilmente você vai entrar em financiamento, dificilmente você vai entrar com alguma outra coisa para permutar. É um tipo de situação onde, na grande maioria, você vai fazer um pagamento à vista, você vai comprar por um valor muito abaixo. Isso entra também, em alguns casos específicos, algum tipo de endividamento. Aí pode ser de IPTU, pode ser do próprio parcelamento do financiamento, pode ser inclusive de condomínio, quando se trata de condomínio fechado. A gente já fez operação dessa, de você comprar um imóvel abaixo do valor de mercado. E aí a gente tem várias opções. A primeira delas é você fazer uma reforma, né? Você pode fazer ali aquele tapa básico, só mexer na pintura, fazer manutenção de jardim quando tiver e você colocar para venda. Ou se você for uma pessoa que tenha condição de fazer um investimento um pouco maior, para que você consiga uma margem maior na venda, você também pode fazer essa possibilidade, tá? Então nada mais, nada menos do que comprar um imóvel abaixo do valor de mercado, reformar e vender com lucro. Como que a gente pode pensar nessas situações de imóvel no sentido de custo mesmo, tá? Vamos pegar aí esse imóvel que eu falei, 200 mil, seria o valor de mercado dele, tá? Você vai pagar ali 100 mil, 120, 130 mil, dependendo. Você vai fazer um investimento ali de 15, 20, 30, às vezes 50 mil reais nesse imóvel. Então, se a gente está falando, vamos imaginar que você pagou 120 mil, o imóvel ele era de 200 mil, 120, você fez uma reforma ali, um investimento de 30 mil, vai. Então a gente já está falando de 150 mil, que foi o total investido. Esse imóvel, naturalmente, ele não vai entrar 200 mil o valor de venda. E aí tem muita estratégia, tá? Isso serve tanto para leilão quanto para housing flip. Tem muita gente que quando faz esse tipo de negociação, ele coloca o valor da venda depois de reformado, abaixo do valor de mercado também para ter liquidez. Isso vai depender muito do quê? Do quanto você tem de estrutura, no sentido de caixa mesmo, e velocidade de negociação. Então, você pode
duas opções. Ou voltar para o valor de mercado, aqui a gente estaria falando de uma margem de 50 mil, ou você pode colocar um pouco acima do valor de mercado, porque esse imóvel ele vai ter um diferencial, que ele vai estar reformado, ele vai estar moderno, ele vai ter feito ali as melhorias. Você pode colocar 210, 220, enfim. Ou como você pode colocar ele também um pouquinho abaixo, ali de 200 mil, 190, 195, para ter uma velocidade de negociação maior, tá? Isso é um caso, uma continha básica aqui que eu fiz, mas isso não necessariamente precisa ser feito com imóveis de 150, 200 mil. Isso pode ser feito também com imóvel de 300, 350, 400, enfim. Existem situações onde você compra por 300 mil, investe ali seus 50 mil e vende ele ali por 450, tendo lucro de 100 mil reais. A gente tem grandes parceiros aí que falam que eles não entram nesse tipo de negociação se eles não tiverem uma margem de pelo menos 60 mil reais de lucro líquido, tá? Então isso vai depender muito do perfil, da estratégia de cada um, mas é uma possibilidade. Quais são as grandes vantagens de você fazer o housing flip? Alto potencial de lucro no curto e médio prazo, que foi o que eu disse. Então, tem situações onde você faz a compra do imóvel, essa reforma, dependendo da sua estrutura e organização, se você já é alguém que tem entendimento com reforma, tem entendimento do que é a obra, tem entendimento no sentido dos materiais, por exemplo, da madeira que você vai usar, da pedra que você vai colocar, enfim, se você já tem esse know-how, você consegue agilizar muito mais essa obra. Tá? Então isso vai depender muito desse tempo que você tem já, esse contato que você tem ou não com essa questão de obra e reforma, tá? E pode haver imprevistos, né? Pensando aí em custos, tá? Isso aí é uma questão que precisa ficar atento no sentido da reforma. Às vezes você pensa que você vai investir 30 mil reais, aí quando você vê, passou de 30, foi para 40, 50 mil, e aí a tua margem ela acaba diminuindo. Então, esse é o housing flipping, ele tem muito esse paralelo com o leilão. O leilão, existe ali o processo, né, burocrático do leilão, mas é praticamente como se fosse a mesma coisa. Você não vai ter disputa, como o leilão tem. Você vai simplesmente procurar pessoas que estão com imóvel antigo ou estão pensando numa desapropriação, imóvel que não tem assim mais a perspectiva de uma usabilidade ali do proprietário, enfim, são situações nesse caso que você pode aproveitar para fazer o housing flipping ou flipping, a famosa compra e venda, tá? Segunda possibilidade de você ganhar dinheiro com imóveis, locação residencial de longo prazo. Como seria essa locação? Aqui, eu não vou fazer essa conclusão agora, né? Ela, como o próprio nome diz, ela fica para o final, mas existe a possibilidade também de você comprar um imóvel antigo, um imóvel ali que não esteja numa condição boa, fazer a reforma e também colocar para o aluguel, tá? Isso vai depender muito da estratégia da carteira de cada cliente e investidor. Mas também existe a possibilidade de você já comprar um imóvel numa situação que já esteja gerando renda mensal, a famosa renda passiva, que tem uma rentabilidade interessante. É um modelo mais tradicional, é um modelo mais previsível e que tem o foco para médio e longo prazo, ou seja, fazer carteira de fato, tá? Você não necessariamente vai pensar num lucro muito rápido, num lucro curto, e sim numa condição de carteira a longo prazo. Então você pode comprar um imóvel residencial, tá? Nesse caso aqui, um imóvel residencial, alugar para gerar uma renda recorrente aí. Quais são as vantagens? Você tem uma estabilidade ali de renda, né? Porque você sabe, você vai fazer um contrato, seja de 12 meses, de 30 meses, enfim. Você já tem uma previsibilidade do quanto você vai receber durante os próximos meses ali em questão de contrato. Existe hoje formas, né? E a gente até falou no outro episódio sobre a alocação. Então, existe formas de você proteger essa inadimplência, tá? Hoje, na nossa cidade, em Campo Grande, existe uma procura, uma demanda altíssima para locação. Então, quando se trata de locação, existe a questão da vacância, ou seja, o imóvel ficar ali durante algum tempo parado, sem estar gerando essa receita. E na locação residencial hoje, você praticamente não corre esse risco, tá? Quais são os grandes desafios? Que o seu retorno ele pode ser um pouco mais baixo do que talvez você
considerar numa compra e venda ali, você rentabilizar, fazer uma alavancagem financeira. Aqui a gente está falando de carteira de rentabilidade, é um pouco diferente. O que a gente pode pensar em rentabilidade residencial hoje considerável? De 0,4% a 0,7% ao mês, tá? Então, o que isso significa? Você tem ali um apartamento, por exemplo, de R$500 mil, alugado por 3 mil, te gerando uma rentabilidade bruta ali de 0,6 ao mês. É uma rentabilidade considerável. Tem muita gente que só considera ter uma renda quando a rentabilidade é acima de 0,8, 0,9 ou 1% ao mês, mas existem muitos perfis de clientes que esse 0,6 aqui para ele já é o suficiente. Porque essa rentabilidade, ela é feita sobre o valor do imóvel, tá? Nesse caso aqui. Mas, dependendo da condição que foi feita essa aquisição desse imóvel, a rentabilidade ela se torna superior a 0,6 ou dependendo até a 1% ao mês, porque aí a gente precisa considerar o valor investido. Então, vamos imaginar nesse cenário aqui, onde você paga os 500 mil de uma vez, à vista, e você aluga por 3 mil, aí sim você tem essa rentabilidade de 0,6%. Agora, vamos imaginar que nesse imóvel, o mesmo imóvel de 500 mil, você simplesmente pagou 20%, ou seja, você fez um aporte inicial de 100 mil reais e você vai ter uma rentabilidade ali de 3 mil por mês. Então, a sua rentabilidade ela é muito superior. A gente está falando aí de mais de 1%, tá? Terceira opção para você ganhar dinheiro investindo com imóveis também é na locação, porém uma locação diferenciada, que é a famosa locação por temporada ou curta duração através das plataformas, seja Airbnb, seja Stay Charlie, seja Housee, seja Booking.com, enfim, qualquer plataforma aí que faça a gestão desse imóvel no sentido de locação, entrada e saída de hóspede, manutenção, limpeza, toda a gestão que precisa ser feita em um imóvel de locação. Nós também temos esse imóvel de locação convencional, tradicional, e nós também temos esse imóvel de locação por temporada numa cidade onde tem uma movimentação turística, que é em Bonito, aqui no nosso estado, e ali a gente tem a diferenciação de alta e baixa temporada, tá? Então aqui a gente está falando do quê? De aluguel de curtos períodos para turistas ou profissionais, ou inclusive se você está numa situação ali de, por exemplo, no nosso estado, que tem muita gente que às vezes vem do interior para ficar em Campo Grande, às vezes vai fazer um tratamento médico, às vezes vai fazer um curso, às vezes vai fazer alguma coisa nesse sentido, a pessoa vai alugar ali esse seu imóvel, tá? Então a gente está falando de períodos ali de 2, 3 diárias, 5, 10 diárias e até 90 diárias é considerado o aluguel de curta temporada, tá? A partir de 3 meses a gente já começa a considerar uma alocação convencional, aí pode ser feito 6 meses, 12 meses, enfim, vai depender muito do contrato, tá? Qual que é a grande vantagem da alocação por temporada? Quando a gente fala de, principalmente, localizações de turistas, localização onde a gente tem esse turismo muito acentuado, a gente está falando de um rendimento muito superior a uma alocação tradicional. Então lá, por exemplo, na nossa, em Bonito, a gente tem ali períodos de alta, como por exemplo dezembro, janeiro, fevereiro, onde a gente contempla ali, já pegando até outubro, na verdade, né? Outubro tem Semana do Saco Cheio, tem alguns feriados, aí vem novembro, não é tão considerado alto, aí já vem dezembro, janeiro e fevereiro, onde tem Natal, Ano Novo, férias, já emenda Carnaval, enfim. A gente tem um período ali, uma demanda muito alta, onde praticamente dezembro e janeiro pagam todo o custo do imóvel do ano todo. Essa é uma conta que muita gente acaba não entendendo, mas a gente hoje ali na nossa casa em específico, eu vou fazer aqui um cálculo só para vocês entenderem, a gente está falando de um imóvel de R$400 mil, onde inicialmente foi aportado 80 mil, os 20% desse valor do imóvel, e foi feita uma reforma ali onde a gente está falando de praticamente 120, 150 mil reais. Então a gente está aproximando aqui 200 mil reais investidos, tá?
E a gente tem um custo mensal de financiamento, jardinagem, piscineiro e limpeza da casa, internet, água, energia, de aproximadamente R$ 4.000 mensal, tá? Isso sem alugar ou alugando, a gente praticamente vai ter esse custo, já é uma média que a gente tem do histórico ali, a gente já tem 2 anos com esse imóvel e a gente já tem esse histórico de praticamente R$ 4.000 todos os meses. A gente fala em alta temporada de diárias. Aí vai depender muito do tamanho da casa, tá? Do tamanho do imóvel, do tipo da configuração do imóvel. Ali tem imóvel para 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20 pessoas. Então isso vai depender muito da estrutura que tem na casa. A nossa casa ela é toda mobiliada, ela é toda estruturada, você não precisa levar absolutamente nada, você só leva a roupa do corpo, você não precisa levar absolutamente nada. Tem roupa de cama, tem todos os utensílios de cozinha, de churrasqueira, de piscina, de tudo. Então, a gente está falando ali de uma diária aproximadamente de, em média, tá? Considerando períodos de alta e de baixa, de 800 a R$ 1.000, tá em média essa diária aí. Então, vamos colocar R$ 900, tá? Só em janeiro e em dezembro, nós tivemos praticamente, assim, o máximo da ocupação. A gente teve, se eu não me engano, em janeiro 26 dias e em dezembro, se eu não me engano, 27 ou 28. Então, só de você fazer essa conta, praticamente já paga todo o custo anual do imóvel. E tudo que a gente alugar a partir dali, a gente já está falando de um lucro líquido. Ou seja, isso dá capacidade, dá condição para a gente de brincar, entre aspas, com os valores das diárias nos demais meses. Então, considerando meses onde eu tenho um volume menor de turista, quando a gente fala de baixa temporada, a gente pode falar períodos aí de tempos mais frios, né? Apesar de lá também ter o festival de inverno, mas é um final de semana praticamente, né? Uma semana, e não vai contemplar todo o inverno, mas ainda assim tem condição da gente fazer aluguel, porque a gente pode brincar com o valor dessa diária. Então, a gente consegue ter um lucro líquido mensal ali muito superior ao comparar com uma locação convencional. Porque dificilmente a gente teria esse valor de aluguel ali de R$ 4.000, tá? A gente está falando hoje de um imóvel que inicialmente era R$ 400.000, a gente fez uma reforma, hoje a gente está falando ali por volta de 950 a R$ 1 milhão esse imóvel. Então, se a gente voltar no primeiro item que eu passei aqui, que era o de fazer a compra de um imóvel, fazer a reforma e fazer a venda, ele também se enquadraria nesse quesito, se a gente fosse pensar em uma rentabilidade muito maior aí, pensando numa alavancagem financeira mesmo, tá? Então, essa é a nossa terceira opção, locação por temporada, Airbnb, curta duração. Isso vai depender muito, tá? Também da sua estratégia, da sua dinâmica em relação ao tempo. Você precisa ter uma pessoa de muita confiança para fazer a gestão, para fazer a limpeza desse imóvel, a entrada e saída de hóspede, porque não é fácil. A gente precisa se colocar no lugar ali do hóspede, né? A gente sabe que tem muita gente que faz muita coisa errada nesse tipo de imóvel, mas graças a Deus a gente nunca teve problema, sempre a gente conseguiu conciliar quem é o cliente nesse caso, né? E a gente sempre voltado mais para uma pegada de família, de crianças ali, com idoso também, enfim. Então a gente nunca teve problema em relação a isso. A quebra de nada, alguma regra que o hóspede tenha infringido ali, então a gente não tem o que reclamar nesse caso. A quarta opção, a gente já está falando de lançamentos imobiliários de incorporação, ou seja, comprar imóvel na planta. Esse também é uma opção muito interessante para quem está pensando em começar e não quer ter tanto trabalho, tá? A gente considerando aqui das 3 primeiras que eu apresentei. O flipping, compra, reforma e venda. Você precisa ter tempo, você precisa ter conhecimento com obra, você precisa ter noção, você precisa ter ali uma equipe de prestador de serviço de confiança. E você precisa ter capital para poder fazer essa reforma. Reforma não tem jeito, não tem como parcelar, não tem, você precisa tirar dinheiro do bolso, tá? Segundo, o aluguel convencional.
Se você não quer ter dor de cabeça, não quer ter trabalho, você precisa deixar com uma imobiliária, onde você vai entregar teu imóvel para ela e ela vai fazer toda essa gestão, desde parte jurídica, parte financeira e também a parte comercial e a parte de relacionamento com o cliente ali para você ter uma manutenção e também uma questão saudável desse dinheiro entrando para você todos os meses. Já a temporada, você precisa também ter uma pessoa de confiança. Então, quando a gente apresenta imóvel na planta, vai contra todo esse cenário onde você simplesmente não vai ter dor de cabeça, onde você não vai ter que ter pessoas ali de confiança para ficar fazendo esse relacionamento ou essa prestação de serviço mensal. Você sim precisa de pessoas confiantes e também de construtoras confiáveis para que você tenha uma escolha segura, né? E você tenha ali transparência em todo o processo dessa jornada. Então, a primeira regra é: você precisa estar assessorado, seja por um corretor, seja por uma imobiliária, onde você também vai fazer aquisição de um imóvel na planta de uma construtora que já entregou o empreendimento, que entrega no prazo, que não tem muita burocracia no sentido da compra, da aquisição, para que você tenha condições de ganhar dinheiro pensando numa possível revenda, tá? Aqui a gente está falando de como ganhar dinheiro, não é para você comprar e morar. Então são formas de ganhar dinheiro e através do imóvel na planta, onde você paga um valor inicialmente menor, o imóvel vai passar por uma valorização naquele período de obras e quando entregar você vai colocar o seu imóvel à venda ou até mesmo durante o processo da obra você também já pode colocar o seu imóvel para venda, tá? Existem várias formas de você comprar imóvel na planta, isso vai depender de cada construtora, mas de modo geral, aqui em Campo Grande, na nossa cidade, a gente fala de 35%, 40% e dependendo até de algumas 30%. Ou seja, você não vai pagar o valor todo inicialmente. Então vamos fazer uma continha básica aqui. Você vai comprar um imóvel de R$ 500.000 numa condição aqui onde você vai pagar 40% do valor desse imóvel, tá? Então a gente está falando do quê? De 200 mil. Você só vai pagar 200 mil durante ali 4 anos. Então se a gente for fazer uma proporção, né, como se você pagasse 50 mil reais por ano, tá? Você vai ter um aporte ali inicial, normalmente a sua entrada ela vai girar em torno de 8 a 10%, então a gente já está falando de um valor do imóvel, tá? De 8 a 10% sobre o valor do imóvel. Então vamos falar que você já deu 50 mil e vai ficar 150 mil para você fazer o pagamento durante 4 anos, ou seja, fica muito acessível, é flexível, tem condições de você ter uma parcela mensal muito menor, muito baixa, né? E você fazer reforços ali, os aportes semestrais ou anuais. E aí, quando tiver a entrega, você tem a condição de colocar o seu imóvel para venda e já vender o imóvel valorizado. Vai depender muito de cada construtora, do tipo do empreendimento e principalmente da localização para a gente poder considerar esse potencial de valorização, tá? Então, existe uma média aí de 20 a 50% até a entrega que é valorizado. Vamos considerar 35%, pegando uma média aí, né, de 20 a 50, a gente está falando de 70, então 35%. Vamos considerar 35% foi valorizado aí durante esses 4 anos. Você pagou 40%, o imóvel valorizou 35%. Às vezes vai ter gente que vai falar que não vale a pena, mas vamos considerar que o imóvel valorizou 40 por 40. Só o valor da valorização já foi o valor devolvido que você pagou. E aí você tem um lucro líquido sobre esse investimento, tá? Porque quando a gente fala 40% de valorização, a gente está falando sobre o valor do imóvel, né? Então ele vai ter uma valorização aí de pelo menos mais 200 mil. Existe o saldo residual para ser pago, a pessoa vai pagar já sobre o valor total e a gente vai ter um lucro líquido aí, vai depender muito de quanto esse imóvel for negociado, tá? Mas existe a possibilidade de você segurar esse imóvel por mais 1, 2 anos, esperar uma valorização ainda maior quando tiver uma vida no condomínio, para você vender esse imóvel com a valorização ainda maior, tá? Então existem
momentos, você pode vender durante a obra, você pode vender na entrega, antes de entrar com esse financiamento ou com a quitação. Você pode entrar com o financiamento, colocar alguém para alugar esse imóvel durante 1, 2 anos e colocar para venda também. O imóvel na planta ele é muito mais flexível, existe condições de você existe possibilidade de você ganhar dinheiro, seja com uma locação convencional, seja com uma locação de temporada no Airbnb e seja através da revenda também, que é o flipping, aquele que eu falei. Na verdade, você não vai fazer a reforma, né? Mas você está comprando ele num valor muito mais baixo e ele tem a valorização durante a obra, tá? Quais são os desafios? É a questão do prazo, né? Porque você não vai ter um retorno tão imediato. Vai depender do período de obra, seja 3, 4 ou 5 anos de obra, para você ter esse retorno. Muita gente pode considerar esse tempo muito longo, que não vale a pena você ficar pagando uma mensalidade ali para ter um retorno depois de 4 anos, mas, como eu já disse no vídeo, isso é muito de perfil para perfil. Tem gente que já quer colocar um dinheiro de imediato, já ter um retorno rápido ali em 60 dias, 45 dias, 90 dias no máximo, já lucrar ali 60, 100 mil reais. Como tem gente que prefere ter carteira numa alocação convencional e como tem gente que também não se importa de esperar 2, 3, 4, 5 anos para poder fazer uma revenda de um imóvel na planta, tá? Um outro desafio é sobre o risco de atraso na entrega ou ter uma baixa valorização, tá? Então é por isso que é importantíssimo a gente considerar como primordial a escolha da construtora. Então existem construtoras na cidade que já apresentam valorização, já apresentam imóveis que foram entregues que já tiveram grandes valorizações durante o período de obra e também a valorização depois de pronto, tá? Isso a gente precisa considerar. Então, vai depender muito da localização, vai depender muito do tipo do imóvel, do tamanho, enfim, da estrutura que o condomínio oferece para você ter essa rentabilidade. Uma outra possibilidade, a gente não pode descartar, são a questão de lotes e terrenos, tá? Muita gente gosta de ter ali uma parcelinha mensal para ter um lote onde você vai esperar ali 5, 10 anos para poder fazer uma venda. E aí volta na questão de perfil, tá? Tem pessoas que preferem ter uma parcela menor, reduzida, bem baixa, aquela parcela que não vai incomodar, não vai assustar, não vai tirar sono, não vai dar dor de barriga, não vai dar dor de cabeça. E prefere ter um ganho lá na frente, seja 5, 10 anos, que são através dos lotes, tá? Então você faz investimento aí, a gente tem investimento a partir de 200, 300, 400 reais, você já consegue ter seu lote. Você faz ali um financiamento, né, um parcelamento direto com a loteadora durante 15, 20 anos, dependendo da situação. E é uma possibilidade de você ir fazendo carteira e lá na frente você fazer a venda desses lotes, tá? Você vai ter uma liquidez maior, né, do que imóvel físico, porque é muito mais fácil para vender esse lote a partir do momento que você coloca ele à disposição do mercado. Existem os desafios, né, de desvalorização das cotas, né, no caso do terreno. Existem alguns critérios para grupos de investidores, por exemplo, em condomínio fechado. Você vai comprar um lote ali num condomínio fechado e tem gente que só considera comprar ou construir naquele condomínio a partir do momento em que aquele condomínio apresenta mais de 40% dos lotes já construídos, tá? Então isso também é muito de perfil, né, para quem você vai comercializar esse lote depois, mas é uma possibilidade também de você ganhar dinheiro com lotes e terrenos, tá? Então, é um baixo custo de manutenção, porque você não tem manutenção nenhum, e é uma estratégia assim muito comum e tem muita gente que acaba fazendo várias aquisições no mesmo condomínio. A pessoa começa a perceber o movimento de construção, ela vai vendendo um aqui, outro ali, de repente ela resolve construir o imóvel dela lá também para ter uma outra margem. E é uma possibilidade também de ganhar dinheiro você construindo o seu próprio imóvel, a gente vai falar sobre isso. Mas, falando de lote, é isso. Lote em áreas de desenvolvimento e vender a partir do momento que já teve essa valorização ou esse volume, né, de obras dentro de um condomínio, por exemplo, tá? Então tem regiões aqui em Campo Grande onde
O lote há 10 anos atrás era 6, 8 mil reais. Hoje o mesmo lote ele está 300, 350, 400 mil reais. Então, esse é um risco, né, que você corre assim no sentido de ter que esperar às vezes 10, 15, 20 anos para poder ter uma rentabilidade ali. A outra forma que a gente tem para poder apresentar é o famoso construir para alugar. Muita gente chama de BTS, existe uma outra sigla também que é o BTR, né, que é o Build to Rent ou Build to Suit, vai depender muito de como você conhece, mas é construção de casas ou edifícios exclusivamente para aluguel. Aqui, esse Build to Rent, que é construir para alugar, ele é mais no sentido residencial, tá? O BTS ele é mais com uma pegada comercial. Construir para alugar nada mais é do que você focar, por exemplo, antigamente era muito falado disso nas famosas kitnets, né? Você construía lá várias kitnets e alugava ali por 500, 600, 800, R$ 1.000. Você fazia ali, às vezes com um terreno só, você fazia 4, 5, 6 e você tinha ali um retorno muito maior do que se você tivesse construído um imóvel só para colocar para alugar. Tá? Então você pode construir casas ou edifícios exclusivamente para aluguéis. Alta rentabilidade no longo do prazo, você pode atender nichos específicos como estudantes, né, e profissionais, às vezes ali em alguma determinada região que tem uma demanda de funcionário. A gente passou por isso recentemente aqui no interior do nosso estado, com Ribas do Rio Pardo, onde veio a Suzano e trouxe ali, além dos próprios funcionários dela, outras empresas também terceirizadas com os seus funcionários. Então teve gente ali que tinha imóvel de 2, 3 quartos que normalmente alugaria por R$ 1.500, R$ 2.000, rentabilizando ali R$ 4, R$ 5.000 por um volume dessa demanda de funcionários. Mas também gente fazendo ali residenciais, ali fazendo conjuntos de kitnet para poder alugar, tá? Então, a questão de desafios, né? É um alto investimento inicial, ou seja, você precisa ter esse investimento, porque quando a gente começa a entrar em modalidade de crédito, por exemplo, um financiamento de terreno e construção, você só pode construir um imóvel por vez. Então aqui, quando a gente fala de várias casas ou vários apartamentos ali, de repente você faz uma torrezinha, térreo e mais 2 pavimentos, com 4 unidades ali por pavimento, por andar, você está falando ali às vezes de 8, 12 apartamentos, ou às vezes 6, 8, 9 casinhas dentro de uma área, você precisa ter um capital alto para poder fazer esse investimento inicial, tá? E aí a gente vai entrar na gestão também dos inquilinos e manutenção constante, né? Manutenção ali daquele residencial, manutenção daqueles imóveis, tá? Então você precisa também ter uma gestão ali muito bem estruturada para poder gerar essa renda mensal para você, tá? Tanto na parte comercial, para colocar esse imóvel para render, e também fazendo essa manutenção e a gestão desse empreendimento seu, tá? Uma outra possibilidade que nós temos são os imóveis comerciais. Tem gente que na carteira só tem imóvel comercial justamente pelo poder desses inquilinos, né? Então, quando a gente faz uma comparação básica entre aluguel convencional, residencial e aluguel convencional comercial, o imóvel comercial ele tem muito mais valor agregado quando se trata dessa rentabilidade. Então a gente pode falar aqui de salas comerciais, loja, galpão, tudo voltado para o comércio. Então esse rendimento ele costuma ser maior. A gente tem uma vantagem, né, inicial, que são os contratos, né? Os contratos tendem a serem maiores, mais longos, de 5 a 10 anos, 15, 20 anos, dependendo do contrato, tá? E os inquilinos, eles costumam ter uma estabilidade financeira mais sólida, ou seja, você vai ter menos problema com a questão de inadimplência ou atraso desse pagamento, tá? Um risco que a gente tem volta na questão do investimento. O investimento inicial ele precisa ser alto, precisa ter capital, precisa ter bolso para poder fazer esse investimento. Para você fazer, de repente, ali 4, 5, 6 salas, você vai ter que tirar dinheiro do bolso. Ou para você fazer ali um galpão, dependendo, você vai ter que tirar dinheiro do bolso. E existe também a questão da vacância em períodos críticos ali de
crises econômicas, tá? Então, a gente passou por um processo agora recente na pandemia, onde existiram muitas inadimplências, muitos atrasos e precisou fazer uma gestão em relação a isso, para que você não perdesse o inquilino e também não ficasse sem um imóvel ou dependendo sem essa rentabilidade, tá? Mais um exemplo básico aqui para vocês, pensando numa sala comercial ou num imóvel, né, comercial ali de valor de venda de R$1 milhão, onde num contrato residencial, esse imóvel, se a gente considerar 0,5%, que seria um padrão ali, te renderia R$5.000. Dentro de uma questão comercial, esse imóvel poderia te render 8 mil, 9 mil, dependendo até R$10.000, tá? Justamente por conta do peso que quem vai alugar tem como empresa, como estrutura já, né, montada, sólida, para poder fazer o pagamento desse aluguel. Então essa é uma possibilidade também. E um outro cenário é o famoso crédito para alavancagem, crédito imobiliário para alavancagem. Aqui a gente entra num padrão mais comum, que é o financiamento. Esse também a gente tem como investimento. É financiar um imóvel, e aí a gente tem dois cenários, a gente pode colocar ele para locação ou futuramente colocar para venda. Aqui eu vou falar de uma carteira de rentabilidade mesmo mensal, onde você vai financiar o imóvel. E aqui eu vou pegar um exemplo de um imóvel aqui de R$300 mil. Estou pegando aqui um apartamento de R$300 mil, um apartamento aí de 60 metros quadrados, por exemplo. 60 metros quadrados, 2 quartos, sendo uma suíte, uma varanda ali gourmet, R$300 mil. E você vai pagar somente 20% do valor desse imóvel. Então você só vai desembolsar R$60 mil. E a partir disso você precisaria financiar os 240 mil, certo? Financiando 240 mil, esse é um tipo de imóvel que se enquadra no Minha Casa Minha Vida, ou seja, você pode financiar ele pela Caixa, taxa de juros menores. A Caixa tem recurso ainda para esse tipo de imóvel, considerando sendo um imóvel novo, tá? Então você teria ali uma parcela aproximadamente de R$2.000, R$2.100, R$2.200 no máximo. Vou deixar aqui R$2.200. E o imóvel desse você consegue alugar por um valor igual ou superior ao valor da parcela de financiamento. Ou seja, o investimento inicial é muito baixo, você só tira 20% do bolso e a partir daí existe um inquilino pagando toda a parcela do seu imóvel e você sai de R$60 mil para R$300 mil de patrimônio. Então aqui é feita uma alavancagem patrimonial, onde você tinha 60 mil e passa a ter 300 a partir do crédito, tá? Aprovação no banco, você faz ali o financiamento e você coloca para alugar. Essa é uma estratégia muito famosa, muito conhecida, onde você, a partir do momento que você faz esse imóvel render, existe um inquilino pagando essa parcela, essa porcentagem do seu crédito ali, essa parcela de 2.200, ela volta a ficar disponível. Então a gente tem uma regrinha onde você só pode utilizar até 30% do valor de crédito, né, da sua renda para poder fazer financiamento, seja de carro, de moto, enfim, de imóvel. Então você já volta a liberar esses 2.200 e você pode repetir essa operação. Então tem muita gente que vive disso. A pessoa tem ali 10, 12, 15 imóveis onde ela tem o crédito, ela toma o crédito ali com o banco, paga esse investimento inicial, coloca esse imóvel para rentabilizar, o inquilino paga a parcela do financiamento e ela volta a repetir essa operação, tá? Então você pode comprovar renda novamente normal, que o seu crédito fica disponível a partir do momento que você utiliza o contrato de locação como comprovação de renda e também os recebidos ali desse inquilino, tá? É uma estratégia muito utilizada, muito conhecida, você investe pouco e o seu patrimônio cresce ao longo do tempo, tá? Existe, obviamente, a questão de desafios aqui agora, né? O planejamento financeiro para que você evite também inadimplência, então volta na questão da gestão dessa locação, dessa rentabilidade, para que você não venha sofrer com a inadimplência. Então vamos considerar a partir do momento ali que você já tem 3, 4, 5 imóveis, você já está falando ali de usar o mesmo padrão aqui, perfil de parcela de financiamento. A gente está considerando aí praticamente 11 mil mensal e de repente você tem
uma vacância ali ou uma inadimplência de 2 ou 3 inquilinos ao mesmo tempo. Isso pode te gerar um valor assim alto, onde você vai ter que tirar esse dinheiro do bolso, de repente, 6, 8 mil reais, 4, 5 mil reais, de uma situação que você não esperava para poder fazer o pagamento desse financiamento, senão você corre o risco de perder esse imóvel, tá? Então, nem sempre, um outro risco aqui também, nem sempre o aluguel cobre 100% do financiamento, tá? Isso também a gente precisa considerar, e é por isso que você precisa estar acompanhado por um corretor de imóvel, para alguém que já tenha experiência com a locação também. Não adianta só o corretor ter experiência com a venda de imóveis, mas principalmente com a locação, porque você está comprando aquele imóvel para uma finalidade específica, que é a locação. Ou seja, que é o seu inquilino pagar a tua parcela de financiamento e você ter um aumento aí de patrimônio, tá? Então, se você financia, por exemplo, um imóvel de 500 mil e o aluguel paga 3 mil, pode reduzir o custo da tua parcela. Então, às vezes, você vai ter que tirar 200, 300, 500, 700 reais do bolso para compor aquele aluguel e pagar o teu financiamento, mas ainda assim é vantajoso, porque você vai tirar pouco dinheiro do bolso para ter um patrimônio num valor muito maior, sendo que o aporte inicial foi muito baixo, tá? Então essas são algumas das possibilidades que eu trago para você que está pensando em investir em imóveis, está pensando em rentabilizar, está pensando em ganhar dinheiro através do mercado imobiliário, através de imóveis, e também para você, corretor, que talvez ainda não conhecia todas essas possibilidades, para que você apresente aí para o seu futuro cliente, tá? O que a gente pode tirar de conclusão desse episódio, desse vídeo, vou tomar uma água, é que não existe tipo de investimento melhor ou pior, vai depender muito do perfil, do seu perfil como cliente investidor. Então você precisa entender aquilo que te deixa tranquilo, aquilo que faz com que você não tenha preocupação com essa questão do imóvel, tá? Normalmente o cliente investidor, ele tem uma outra tarefa, ele tem ali a sua função primária no trabalho e você não quer trazer mais dor de cabeça, mais encheção de saco por conta de imóvel para sua realidade ali e de repente se complicar até no seu próprio trabalho e ter ali os seus rendimentos reduzidos, tá? Então, a melhor estratégia sempre vai depender do seu perfil, do seu objetivo financeiro e principalmente do prazo desse retorno esperado, tá? Então, se você quer esse dinheiro para ontem, se você quer esse dinheiro para daqui a pouco, se você não está pensando nesse retorno imediato, se você está pensando lá para frente, se você está pensando numa aposentadoria imobiliária, tá? Esse é um termo que vai ficar cada vez mais comum a gente ouvir e a gente falar. Ou seja, a aposentadoria imobiliária, tem muita gente que está fazendo carteira de imóveis, 10, 15, 20, 30 imóveis, 100 imóveis. A gente conheceu recentemente um rapaz que ele tinha muitos imóveis, muitos mesmo, se eu falar aqui vai até escandalizar, mas é uma carteira que ele foi construindo ao longo da vida e hoje ele pode ficar tranquilamente ali só dependendo dessa renda, tá? Então existe um objetivo específico para cada um, tem gente que com 10 mil ele já está tranquilo, gente com 20, 30, 50 mil, isso vai depender muito de cada perfil, tá? Então essas são algumas opções para você ganhar dinheiro com imóveis, estratégias para você lucrar investindo dentro do mercado imobiliário. Se você ficou com alguma dúvida, se você tem interesse em saber um pouco mais, deixa aqui seu comentário ou vai lá no meu Instagram, o link está aqui na descrição, tá, do meu perfil. Você pode me mandar um direct lá falando que quer saber mais, quer marcar um café comigo, quer entender, tem dinheiro para investir, mas tem medo, não conhece. Me manda uma mensagem, eu vou ter um prazer em te atender, tirar todas as suas dúvidas e te ajudar a construir uma carteira aí para que você tenha lucro investindo em imóveis. Espero que vocês tenham gostado e deixe aqui também nos comentários mais opções de vídeos, de conteúdos que vocês gostariam que eu gravasse e explicasse para vocês. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa aqui seu curtir e compartilha com aquele amigo que tem interesse nesse mercado, mas que ainda está cheio de dúvidas. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Valeu!